Boa tarde, pessoal. Vou deixar aqui assim. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. É uma felicidade, uma alegria estar aqui nesse dia tão especial, dentre vários que a gente está celebrando, né? Celebrar essa representatividade do Dia das Mães. Eu como filha, eu como mãe, sei o quanto que é importante a gente fazer atos de reconhecimentos, né, da nossa família. E é sobre isso, inclusive, que nós vamos conversar na tarde de hoje. Desde já, em nome de todo o nosso centro, gostaríamos de agradecer pela presença de vocês hoje aqui. A gente sabe que nesses dias especiais também, muitos estão saindo do almoço com a sua família, daqui a pouco também vão se encontrar e que também optaram em estar com a nossa família Regeneração, que somos todos. Então a gente agradece desde já a essa presença e o carinho e o amor de todos aqui por nosso centro. Meu nome é Patrícia, eu faço parte do corpo de colaboradores daqui do Centro Espírita. Nós estamos aqui com esse tema Família, Instituição Divina, que faz parte do nosso cronograma de palestras e conversas que nós temos aqui no centro, cujo tema central é sobre família. E nada mais do que a gente falar dessa instituição divina de tanta importância, tão salutar na vida de todo o indivíduo. Que Jesus então possa nos envolver e nos auxiliar nessa caminhada. Quando a gente fala de família, as percepções, de fato, são muito diferentes de uma para outra. Para mim, família pode representar amor, para outras pessoas também. Já para outras, pode significar acolhimento, união. E para outras, também pode representar dores, pode representar sofrimento, abandono. Também pode representar ausências, conflitos ou saudades. Então, quando falamos de família, já percebemos que, apesar de ser um tema bastante profundo, é um tema que traz a gente, né, especialmente através do olhar da doutrina espírita, um olhar para que ela não seja apenas como uma simples organização social, que como a gente vê na semântica, né, da palavra no dicionário, ela é, um dos primeiros significados dela é organização social. E aqui a gente quer trazer que o tema de família é um tema que perpassa esse significado. Apesar de vários de nós ter essa palavra, né, família, com diversas informações, aqui para a doutrina a gente traz com uma instituição divina. E eu gosto muito dessa expressão, instituição divina, porque ela não significa que família é um agrupamento de pessoas, família é uma organização social onde os seres perfeitos se encontram. Instituição divina traz para a gente que todos nós, carregando a partícula divina que existe em cada um de nós, decidiu se reencontrar para estarmos aqui juntos nessa encarnação. Por isso que ela é uma instituição divina. Ela carrega aí várias pessoas com essas partículas divinas em apoio, juntos, significando não uma família perfeita, com membros perfeitos, mas um propósito, um motivo, uma razão. Nós entendemos que todas as leis divinas, elas estão cadenciadas a um tipo de objetivo, a um tipo de ação. Elas não são ao acaso, elas não são aleatórias. A família, sendo uma instituição divina, não é também algo aleatório, um fenômeno do acaso, onde dois seres se encontram e a partir daí se institui um relacionamento e a partir daí se institui a família com a criação de seres mais novos. Não, é realmente um propósito. E o divino não está na ausência das dificuldades. Porque quando a gente fala instituição divina, a gente, como disse mais uma vez, não quer trazer nada perfeito, mas a gente quer trazer que existe justamente a necessidade de um crescimento junto que Deus nos oferece através dos nossos laços familiares. Eita, deixa eu passar aqui. E para poder fazer uma reflexão em cima disso, como a gente sempre gosta de trazer, ilustramos a questão 695 do Livro dos Espíritos, onde, através dessa obra, Kardec, fazendo perguntas, Kardec, o nosso codificador,
pergunta para os espíritos superiores diversas temáticas. É um livro muito importante e que a gente sempre orienta para que as pessoas possam ler, participar inclusive do nosso estudo, né? Nosso estudo do Livro dos Espíritos é o 3º domingo de cada mês, onde a gente está juntos aqui às 3 horas da tarde, 2h30, e é bem bacana aí. Então quem ainda não teve a oportunidade de participar, a gente deixa aqui também esse convite. E Kardec, em determinada parte do livro, faz uma pergunta para os espíritos superiores em relação ao modo da construção da família. Se existe algo ao acaso, se é algo aleatório, e que se inclusive a contribuição do ser, a decisão, na verdade, do ser na construção da família, ela é importante ou não para o seu desenvolvimento e para o progresso da humanidade. E aí a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec, a gente deu uma resumida aqui, diz que a união permanente de 2 seres é um progresso na marcha da humanidade. Veja que a resposta do Livro dos Espíritos, ela traz para a gente, em tom muito esclarecedor, a necessidade, não somente uma oportunidade, mas a necessidade para que a humanidade possa seguir adiante na marcha. Marcha de quê? Do progresso, do crescimento, do desenvolvimento espiritual, que esses seres possam se encontrar e, a partir daí, estabelecer essa união em família. Então, a gente vê que, com isso, a família é o núcleo onde a educação da alma proporciona diversos tipos de aprendizado. E que tipo de aprendizado a gente consegue ter a partir da família? A gente consegue ter o dividir, o respeitar, renunciar, cuidar, dialogar e perdoar. Veja que são todos verbos transitivos diretos, trazendo aqui um pouquinho, inclusive, do português, que são verbos na qualificação de verbos de ação. O que isso traz para a gente? Que é um movimento, que a família é uma instituição divina escolar, sobretudo, porque traz o aprendizado para todos os membros que ali nela estão inseridos, onde, desde pequenos, esses verbos que a gente acabou de ler, trazem para a gente aí fortemente o aprendizado para que a gente possa conviver aonde? Na sociedade, junto com o quê? Com mais e mais outras pessoas. Então, não é realmente algo aleatório. A família que hoje nós estamos vivendo, convivendo nessa encarnação é necessária. Pedimos por ela, necessitamos dela para que a gente possa conviver e cada vez mais aprender nesse seio, esse grupo tão importante, os demais respeitos, os demais afetos que vamos desenvolver com os outros grupos que a gente vai se encontrar. E aí, os amigos, pessoas do trabalho, a sociedade de uma forma geral. Então, aqui a gente traz então que o lar, é no lar que o espírito inicia seu processo de transformação moral. É a partir daí que vai se moldando. Basta aqui a gente observar as crianças. Quem aqui na sua família tem filhos, sobrinhos, netos, crianças menores, crianças aí na sua primeira parte da infância, da adolescência? Quem aqui tem? Eu tenho um filho, por exemplo, de 9 anos, então a gente tem aqui um grupo aí relativamente pequeno para o que está aqui convivendo, mas certamente vocês já conviveram aí com suas crianças, com outros tipos de crianças, e percebe o quanto é necessário essa instituição para trazer justamente os primeiros moldes da sociedade. Basta dizer que quando o primeiro momento que o menino, a menina, aperreia e faz alguma coisa de errado, já diz logo, né? Que menino mal educado. Por quê? Porque ele foi mal educado por quem? Por alguém, por algum membro ou os membros de sua família. Então, por isso que a gente tem, de fato, como esse ponto de partida para a nossa construção. Mas eu queria trazer aqui para vocês essa pergunta para todos, né? E aí, quem puder trazer o que vem na sua cabeça nesse momento. Quando a gente fala a palavra família, qual sentimento vem primeiro ao coração de vocês? Pode falar sem pensar, assim. Família. Quando a gente fala a palavra família, o que vocês veem? Amor. Quem mais? União.
Mais alguém? Aqui a gente não precisa só trazer os sentimentos bons não, tá, gente? A gente também sabe que privação, provação. Os dois também, né, dona Cleide? Né? Privação, provação, estão tudo aí no mesmo ponto também. O senhor falou o que, seu Carlos? Desculpa. Amor também, excelente. E percebam, né? Diferentes percepções, união. Diferentes percepções, mas a gente tem a família como sendo esse instrumento que toca diretamente a nossa história emocional e espiritual. Não é aleatório que a gente traz essas palavras, né? Quando a gente pede para se falar assim, sem pensar, é justamente porque a gente não está fazendo um raciocínio prévio. E às vezes, dentro dessa nossa vivência, desse histórico emocional e espiritual, a gente tem exatamente esse contexto de nossas vivências passadas. E cada um de nós sabe e carrega essa percepção diretamente da nossa família. E aqui a gente quer trazer também o aspecto importante que a família tem como necessidade de ser um grupo reencarnatório. A família é uma bênção, então, nesse sentido, porque ela é a possibilidade para que mais e mais espíritos possam vir a reencarnar. E isso é uma maravilha, porque por conta dos sims que as famílias dão, as oportunidades de terem novos membros e com isso mais possibilidade dessa transformação moral e espiritual pode acontecer. A gente hoje, inclusive, está aqui na ordem de sermos espíritos imperfeitos, em desenvolvimento, no mundo de expiação, porque através de todo um planejamento reencarnatório, estamos tendo a oportunidade de nos desenvolvermos aqui juntos. E isso foi porque pessoas deram pra gente os sims, mesmo tendo privação, mesmo entendendo que iam passar por provações, mesmo compreendendo que era necessário ter a união com muito amor. E isso tudo faz com que nós possamos justamente fazer esse desenvolvimento. Olha que sim importante, nós inclusive hoje celebramos no Dia das Mães o sim que Maria deu para o anjo Gabriel que apareceu a ela, trazendo a boa nova que ela iria gerar aí o nosso Mestre Jesus. Ela podia ter dito não, ela podia ter dito uma outra resposta. Apesar de amedrontada, a evolução moral e espiritual de Maria dava a ela a oportunidade de dizer o sim mais importante de toda a história, que era gerar o Filho de Deus. E ela disse, inclusive, eis aqui a serva do Senhor. Então, quando nós resgatamos o papel da família na visão espírita especialmente, nós trazemos a importância de darmos esse sim, de acolhermos aqueles que dão também o sim, porque a gente sabe também que existem vários tipos de formações de família, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. E nosso papel, enquanto um auxiliando o outro nessa nossa marcha do progresso, é justamente também apoiar aqueles que estão numa situação de gerar uma criança e ter poucas condições, de dar a orientação necessária, de dar o apoio, seja com conselho, seja também com algum outro tipo de apoio necessário para se dar a continuidade. Então, por isso que a gente celebra também esse sim que a família permite que os espíritos possam trazer. E para o espiritismo, como a gente já comentou, a família não é um acaso, é um reencontro de almas com um propósito maior de evolução e aprendizado mútuo. E mais uma vez trazendo, especialmente aqui na nossa condição, nós todos estamos aqui para poder aprender e cada vez mais conseguir nos desenvolver e evoluir. E vamos certamente ainda ter mais e mais encarnações para que a gente possa depurar-se, para que a gente possa burilar, como Joana tanto fala nas suas obras, para esse estado de desenvolvimento mais puro possível que nós possamos alcançar. E nesses encontros reencarnatórios possibilitados pela construção da família, nós temos exatamente esse reencontro de almas que têm débitos, que têm faltas, que têm necessidades, seja de expiar em conjunto, das provações que Dona Cleide falou, de se apoiar diante de uma provação, né, um apoiando o outro, de passar por aquilo.
E quando a gente fala disso, a gente traz também, inclusive, uma quebra de expectativa. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre as nossas famílias, a gente geralmente costuma emendar eu vim na família errada. Não era para eu ter vindo nessa família. Não, pelo amor de Deus, essa minha mãe, esse meu pai, esse meu filho, esse meu esposo, essa minha esposa. Não consigo não. Esse meu irmão, que tanto me aperrei o juízo. A gente veio exatamente na família adequada para a gente. E aqui, mais uma vez, não trazendo apenas os aspectos consanguíneos, mas também os aspectos por interesse, por necessidade, dessa união que esses seres têm a possibilidade de estarem juntos. Então isso é família, e isso é um significado importante para a gente quebrar as expectativas de pensar que na próxima encarnação eu só vou vir com espírito massa, só vou vir com gente boa, só vou vir aqui com gente que vai me ajudar, que vai me evoluir. Eu jamais quero aqui nenhum ter. Amanhã, cadê amanhã? Amanhã deve estar lá dentro da sala de passe. Amanhã, vez ou outra, eu ia entregar ela aqui, viu? Mas quando ela chegar, eu vou dizer que eu falei isso para vocês. Amanhã, vez ou outra, eu solto pro painho. Deus me livre, vim contigo de novo. Não, vai progredir para lá, que eu vou progredindo para cá. Não, minha gente, a gente tem cada vez mais que dar realmente essa devida importância aos membros e a nós mesmos, porque a gente não é aquele alecrim dourado, né? A gente também faz parte aí de muitas torcidas de narizes, de pensamentos assim que a gente tem com que os membros das nossas famílias têm com a gente, porque todos somos responsáveis e todos somos devedores uns dos outros. Por isso que a gente necessita tanto da família para poder justamente se aperfeiçoar e progredir. Então ninguém nasce na família por acaso, que a gente sai daqui com essa frase várias vezes. Eu fiz questão de repetir várias vezes isso na nossa apresentação, para que a gente assimile bem e apreenda bem esse pensamento. Não estamos na nossa família que nós estamos por acaso. A reencarnação aproxima espíritos para o aprendizado, para o crescimento, para a reparação e, sobretudo, para o amor, porque, afinal de contas, sendo uma instituição divina, essa lei maravilhosa, que é a lei do amor, justiça e caridade, permeia todos os relacionamentos dos membros familiares. Deve permear, na verdade. E a família é um grupo reencarnacionário, unido por vínculos de causa e efeito, para a evolução mútua, tá? Então, que a gente possa sempre ter esse entendimento de que eu não vim com aquela família para poder progredir, o outro também não. Eu também vim muito para progredir a mim mesmo. Então, a gente tem justamente essa aproximação, onde a gente no lar entende que o espírito começa o seu processo mais profundo de transformação moral. E é importante aqui reforçar que o espiritismo não reduz a um contexto significativo de família, que é o que nós estávamos já introduzindo mais um pouquinho atrás. O que define a família diante de Deus não é apenas um sobrenome. Eu sou uma Monteiro, eu sou um Ribeiro, eu sou aí um Feitosa, um Ferraz. Não, isso não reduz ao significado de família. Até porque nós todos somos vinculados ao amor divino. Então isso perpassa qualquer tipo de vínculo, responsabilidade e cuidado que se tenha. Os verdadeiros laços da família, diz Kardec no capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, fala que não só são os da consanguinidade, mas os da simpatia e comunhão de pensamentos. É aquela... eu esqueci agora, em Provérbios, que fala que há provérbios, né, no Antigo Testamento, há amigos mais chegados do que irmãos. Isso explica-se exatamente esse tipo de laço afetivo e espiritual que vem vindo de diversas e diversas reencarnações, possivelmente, diversas oportunidades que os espíritos também têm para poder se apoiar. Tem um livro que é o livro Renúncia, que esse livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, fala a história de Alcione. Quem não teve a oportunidade de conhecer essa história, aqui na nossa biblioteca a gente tem, nossa livraria também a gente tem aí também domínio público, que vocês possam pesquisar. Mas a Alcione já era um espírito mais avançado em seu desenvolvimento espiritual. Mas ela opta por fazer a sua reencarnação com uma questão de auxiliar
a os seus entes queridos e também cada vez mais na condição de ser um espírito nesse desenvolvimento, de também passar por outros tipos de situações familiares que poderia justamente auxiliar os seus membros. E a história conta exatamente a quantidade de renúncia que essa personagem teve para dar o apoio à sua família. E isso é algo muito, muito bonito, que todos devemos colocar também como um exemplo. A renúncia que Jesus tanto praticou diante dos seus, como seus ensinamentos diários, né, como seus ensinamentos práticos que ele passava, a gente tem que usar isso também como um exemplo para os membros da nossa família. A gente traz então que os vínculos, na verdade, configuram o amor e o cuidado nessa configuração aí, nessa configuração familiar. A gente, como fala, não diz a família como um único formato. O que define é esse vínculo de amor, o vínculo de responsabilidade, e aqui as responsabilidades são diversas. Responsabilidade financeira, responsabilidade afetiva, porque não é porque eu tenho uma esposa, uma companheira amorosa, que devo deixá-la para que os cuidados dos nossos filhos seja simplesmente para ela. E eu que tenho mais oportunidade de desenvolvimento, seja a pessoa responsável pela parte financeira, por exemplo. Ambas as pessoas, elas são responsáveis por tudo que se traz de tarefas de casa. Lógico que cada família tem seu próprio arranjo, tem sua própria discussão em termos de atividades a serem feitas, mas aqui a gente traz a responsabilidade que cada um de nossos membros devem ter, incluindo os membros mais novos, porque nós somos o quê? Uma escola para eles. Para todos nós, né? Mas especialmente para eles que pequeninos precisam tanto aí dessa orientação, como devem seguir melhor na sociedade. E, sobretudo, cuidado, que transcendem esses laços de sangue. Então aqui a gente fala que família pode ser uma mãe ou um pai solo, uma mãe e um pai. A gente pode ter aqui, os avós, os tios, os responsáveis criando essas crianças, madrinhas, padrinhos. Famílias adotivas e recompostas, famílias que optaram em trazer esse ato de amor que é a adoção, que não puderam gerar de si os seus filhos, seja por escolha, por condição necessária de saúde, por tipo de relacionamento, e aí adotam outras crianças que não tiveram a oportunidade de ter aí seus pais genitores, né, juntos consanguineamente falando. E as famílias que são recompostas, né, pais e mães que se divorciaram e fizeram aí novos relacionamentos e que trazem também todo esse cuidado, esse afeto, essa responsabilidade com os membros, bem como também casais homoafetivos, pessoas acolhidas por afinidade. Todas essas experiências são profundamente educativas e necessárias para o progresso do espírito. A veneranda Joana de Ângeles, né, mentora aí de Divaldo Franco, tem inúmeros livros, né, obras falando sobre o contexto familiar. Inclusive, aqui já fazendo, né, Pedro, nosso convite, a gente vai ter o final desse mês o nosso café filosófico, que traz aí a obra, me relembra? É o Dom Integral? Não, Jesus e Atualidade. Jesus e Atualidade. A gente já começou a Jesus e Atualidade, que a gente discute aí obras de Joana. Então a gente já deixa aí o convite no último domingo para vocês estarem aqui conosco. Mas Joana traz que nossa família, a gente traz, na verdade, né, a parentela corporal e espiritual, que está no capítulo 14 também, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando justamente desses laços, né, que os laços espirituais precedem do corpo, que é o laço corporal, né, que é o laço material, e que o espírito não procede do espírito. Então isso é importantíssimo que a gente tenha entendimento pela parentela que são formadas. A gente tem, por isso que nós temos essa configuração de famílias que, mesmo com laços consanguíneos, às vezes não se dão bem, e outros que não tendo esse laço consanguíneo, mas por afinidade espiritual, vêm para nossas vidas para justamente nos apoiar e seguir adiante na missão que nós temos com os nossos membros da nossa própria família.
Mas, com isso, a gente entende que o verdadeiro parentesco é espiritual. O amor que une, educa e regenera. A missão de nossos pais, né, dos pais, das famílias, é fornecer o invólucro corpóreo e auxiliar o desenvolvimento moral. E que a família é o ponto de partida para o aprendizado desse amor universal. E agora sim, trazendo o que Joana de Ângeles coloca em o seu livro SOS Família, um livro muito necessário para quem é pai, para quem é mãe, para quem aí tem o desejo mais profundo de abordar, né, sobre os temas de família, para todos nós, na verdade, né, porque todos nós aqui fazemos parte de uma família, e serve muito para trazer essas reflexões, porque para Joana, ela traz que família é um reduto sagrado, e que ela é um núcleo, para além de um reduto, ela é um núcleo de educação da alma, e é nela que aprendemos a fazer todo o processo profundo da nossa transformação. E nós temos especialmente um ponto de que, para além da família se reunir através de corpos, esse encontro de almas surge com graça, com oportunidade, com planejamento em termos de necessidade. E essa explicação muda muito a nossa visão sobre os nossos próprios filhos, os nossos próprios pais, os reencontros que é possibilitado através das famílias, os casamentos, os divórcios, as separações e até mesmo os conflitos que todos nós passamos em termos de família, porque ninguém chega até nós por esse acidente espiritual. A família, então, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Veja que maravilha! A gente fica muito pensando, né? Eu queria tanto poder compreender melhor os ensinamentos de Jesus. É tão difícil compreender o que um mestre quis dizer. É tão difícil compreender o que está escrito na codificação. Queria ter um pouco mais de vivência, queria poder ter um pouco mais de exemplificação. Abra a porta do seu quarto, abra a janela, não só da casa, mas do coração, e passe a observar as pessoas que estão convivendo ao seu redor. Ali é a pura manifestação desse reduto sagrado, porque para compreender a gente precisa vivenciar, e vivenciando de perto esses nossos conflitos, essas nossas alianças formadas pelas famílias, é que a gente passa também a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Até porque, para Jesus, um dos pontos importantíssimos do Evangelho de Deus que ele trouxe é que nossas famílias, elas não são derivadas de agrupamentos, como era na época do Antigo Testamento, que a família sagrada era a família da Torá, dos judeus, mas sim uma família universal. Jesus veio para todos os povos, para todas as nações, para o rico, para o pobre, para aquele que passa necessidade, para aquele que tem de excesso, para as pessoas que fizeram crimes, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, veio para todos. Ele não disse assim, essa palavra aqui de Deus, ela é específica para tal tipo de grupo, os outros podem ficar aqui do lado. Não, ele trouxe para todos. E para seguirmos os seus ensinamentos, a gente precisa de fato refletir sobre nossas práticas que a gente aplica desse conhecimento aos nossos membros da família. Porque Joana traz também que a família é um lar como oficina da alma. Eu amei essa frase. Lar como oficina da alma. Ou seja, é um laboratório de experiência. A gente pode estar ali experienciando cada vez mais. E eu, como uma mãe de uma criança de 9 anos de idade, posso dizer que, de fato, não tem laboratório melhor. Eu, enquanto formação, sou psicóloga e digo que eu aprendi, de fato, realmente, o que é os termos da psicologia. Aqui, quando começo a estudar sobre o espiritismo, quando eu observo o meu comportamento com meu filho. Eu não preciso falar do comportamento de ninguém, é do meu com o meu filho. Onde eu vejo dali que está especialmente a minha necessidade de temperância, de tolerância, de resignação, de tentar. Eu fui criada ouvindo a típica frase, eu vou dar só mais essa chance. Só, mas cadê manhã? A bichinha de manhã tá nem aqui para eu poder falar de corpo presente, né? Tô falando de corpo ausente, mas daqui a pouco manhã aparece de novo. Mas eu fui criada nessa base mesmo, de minha filha, olha, só mais essa chance.
E isso gera uma expectativa muito alta diante da gente. Quantas chances que Jesus nos dá? Quantas chances Deus nos já deu? De todas as nossas reencarnações. E aí, minha querida criatura, que minhas amigas ali chamam ele, que tem 69 anos de idade, porque aquela criança ali, 90, ele já aumentou. Aquela criança ali realmente é uma criança muito peculiar. Uma vez, quando eu disse para ele que ele só tinha uma chance, ele virou e fez: quantas chances Jesus já lhe deu? Aí eu disse: eita, e tá certo, porque não só sou eu no papel de mãe que devo também ensinar. Eles vêm para também nos ensinar e muito. E não só filhos, avós, né, os seus netos, e vamos assim nessa oportunidade. Então, de fato, a gente tem como uma oficina, um laboratório de experiência, porque esse espaço de reencontro profundo traz a oportunidade de exercermos com amor esse tipo de atitude. Então, se aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês sobre a necessidade de tolerância, de temperança, de resiliência, porque quando eu vir aqui à porta, eu trato Rafael, meu noivo, minha mãe, mal. Eu trato com pouca tolerância. Nós não podemos fazer dessa forma, a gente pode cada vez mais exercer, porque para falar para estar aqui atuando, seja no centro, seja no nosso trabalho, e fala dizendo assim, não, eu tenho um compromisso de seguir o ensinamento de Jesus, a gente tem que começar em casa. A gente não deve apenas começar, ou melhor, a gente não deve fazer a atitude pensando apenas para o externo. É sobretudo nesse altar, né, como Emmanuel fala nos livros de Chico, né, no altar doméstico que nós temos as oportunidades, porque ali é a gente sem máscara, ali é a gente sem os vieses da sociedade, ali é a gente sem as nossas couraças, que dia após dia a gente constrói e precisa para se manter no papel. Ali somos nós, assim, nu e cru, ao acordar, com o comportamento, com o seu dia mais virado, com o seu dia menos virado, e ali é que a gente passa a ter realmente a necessidade de a gente poder aplicar. Por isso que é tão esse laboratório aí de exercício de amor. E sempre lembrando, é um laboratório de amor porque existe um propósito através dessa união. Ninguém chega até nós por esse acidente espiritual. Cada laço possui uma função pedagógica na alma. E às vezes, tudo que eu estou falando aqui pode parecer romantismo demais. E eu sei disso, porque quando a gente fala, né, de olha, seja mais tolerante, escute mais, dê oportunidade, dê a outra face, siga o ensinamento do mestre, parece que a gente romantiza a dor. E aqui a gente não quer romantizar, de forma nenhuma. A gente quer trazer as reflexões do porquê que a gente passa por isso. Aqui já é claro para muitos, ou está se tornando claro para muitos, da necessidade expiatória que nós temos, certo? Jesus falou na sua palavra: no mundo tereis aflições. Tereis aflições. Ele disse que podemos ter. Ele não disse que, olha, de vez em quando pode ser que aconteça aí algum problema na sua vida. Ele afirmou. Então a gente sabe, porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Então a gente sabe. É porque existe um véu que nos possibilita não ter toda a compreensão, e ainda bem. Mas nós sabemos que estamos aqui para expiar, para sofrer, para aprender através dessa dor, porque pela misericórdia divina a gente tem essa oportunidade desse desenvolvimento, de pedir para dizer assim, olha, mestre, por favor, me bota de volta, deixa eu reencarnar, deixa eu sofrer, deixa eu ir para lá, porque a gente não lembra o que a gente fez, como eu disse, ainda bem e graças a Deus. Mas quando a gente entende esse propósito pedagógico que se traz, a gente deixa um pouco menos essa ideia de romantizar, mas traz que os lares são de fato esses hospitais. Eu até depois fiquei pensando assim, poxa, mas escola, né, para alguns a escola é algo extremamente prazeroso, né? Para o meu filho Arthur é uma tortura, bichinho aqui, detesta profundamente para a escola, bichinho. Mas eu estava no meio termo, na época da época que eu estudava também. Então, eu não posso nem dizer como escola, porque se eu disser isso para ele, ele vai dizer, a escola é horrível, então a família é horrível. Então, vamos ter como hospital? Porque o hospital, de fato, é um lugar que, por mais que seja horrível, você entra, mas você tem aí uma possibilidade de melhoria. Seja uma melhoria corpórea, nessa encarnação, ou, se estiver dentro do seu plano,
trazer uma melhoria aí de passagem para o plano espiritual através de uma necessidade que você teve que vivenciar ou a sua família também. Então, não é trazer um romantismo e nem um reducionismo, mas é trazer uma resignação mesmo, de entender que estamos nos lares que estamos por uma necessidade, por um desenvolvimento que a gente precisa passar. E aqui a gente traz especialmente em lares onde a gente tem espíritos profundamente adoecidos, onde passam por necessidades, sejam elas de saúde, sejam elas sociais, que a gente tem no... Opa, voltou aqui. Aí, foi. Sejam elas de saúde, sejam elas sociais, né? Que a gente sabe que muitas famílias passam pelos vícios, é o vício da bebida, é o vício da droga, é o vício de jogo. Então a gente tem aí o desemprego, por exemplo. Então existe realmente um adoecimento que a gente passa através de nossas famílias e que, dependendo aí da necessidade, né, de cada um, através da lei da causa e efeito, a gente compreende que são de fato um reaprendizado importante. E por isso que muitas vezes esses conflitos são mais intensificados, essas diferenças são mais intensificadas, as dores elas parecem ser mais exacerbadas, né? Eu jamais vou me comparar com a dor que eu passo hoje, na minha vivência, dia 10 de maio, às 4h45, com meu filho de 9 anos, Arthur, com uma mãe de 18 anos da comunidade, uma mãe da comunidade que a gente atende aqui no nosso centro, que tem o filho começando a ser aviãozinho na comunidade, aquele Torrões e Roda de Fogo, começando no mundo das drogas. Inclusive, uma pessoa que viveu e que vivenciou bastante a nossa própria casa. Então, jamais posso comparar esse tipo de dor. Mas a gente sabe que existe, é por isso que nós, enquanto famílias universal, devemos muito esse apoio mútuo, porque aquela mãe não cabe um julgamento. Por que aquela mãe deixou isso acontecer? Por que aquela família deixou isso acontecer? Não, é como é que a gente pode, todos juntos, reverter aquela situação e buscar ser uma salvação na vida daquela pessoa, mediante o conhecimento evangélico que todos nós temos. As dificuldades também de convivência, elas são mais exacerbadas nesses lares onde tem aí esse turbilhão mais evidenciado, porque nem toda família nasce do amor pronto, é o que diz Joana. Muitas das famílias nascem pela necessidade do amor. Veja que frase maravilhosa de Joana, eu vou repetir. Nem toda família nasce do amor pronto, muitas nascem da necessidade do amor. Então, quando a gente pensa, não, porque esses dois seres se amam, e aí tem todo um planejamento, um noivado, um casamento, aí vem os filhos, tudo parece certinho. Aí dois jovens se encontram, acabam iniciando sem orientação sexual necessária, constitui-se família. E aí? Ah, mas é uma punição, Deus está punindo para ver que isso não pode acontecer. A gente não pode, primeiro porque o nosso teto é de vidro, jamais a gente pode usar esse tipo de argumento, mas a gente deve sim compreender que aquela formação houve alguma necessidade de acontecer, porque como a gente mesmo já falou diversas vezes, eu disse que a nossa grande missão de hoje é sair daqui com esse entendimento, que a nenhuma família ela inicia-se do acaso. E aí, terminando esse ponto de Joana, ela traz que a família, nesse laboratório de experiências reparadoras, é um lugar onde felicidade e dor se alternam, programando a paz futura. É mais uma vez aquele ponto lá que a gente falou, que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Então, Joana aqui traz a reflexão que, assim como Jesus nos disse que aflições serão encontradas nessa nossa reencarnação expiatória, os lares também vão ter tanto a paz, né, a felicidade, como também a dor. Porque educar dói. Educar o não dói. Ouvir o não também dói. Tanto dar quanto ouvir faz parte aí também dessa dor. Então, a dor, ela tira a gente da zona de conforto. Ela faz aquele movimento para que a gente possa sair e dizer, peraí, tem alguma coisa que não está certa aqui. Parece aquele sapato que a gente tenta colocar, mas o número não se encaixa com o pé. É aquela pecinha de jogo de Lego, de quebra-cabeça, que a gente cisma em botar e ela não se encaixa. É porque tem alguma coisa ali que precisa ser modificada. E você não deve deixar simplesmente ali. Não vai fazer sentido. Você bota aquela pecinha de uma cor amarela em um grande espaço ali, que representa o sol,
ela vai estar apresentando de forma errada. Eu preciso modificar para que faça sentido. Então, a dor proporciona isso para a gente. E através da família, através dos nossos membros familiares, que isso acontece dentro dessa oportunidade de desenvolvimento. E talvez alguns de nós aqui esteja exatamente em nosso lar, vivenciando exatamente isso. Processos difíceis, reconstruções, desafios emocionais. E tudo bem reconhecer isso, porque a necessidade do reconhecimento é o que faz a gente ter a oportunidade de sair das nossas zonas de conforto. E o Espiritismo não nos pede em momento nenhum fingir felicidade, mas ele convida a gente a compreender esse real sentido. Especialmente porque a construção que a gente tem de casa e lar, ela é muito diferente. Casa, puramente material, tijolo, espaço físico, paredes, móveis. Ela pode até ser luxuosa, ela pode até ter tudo do bom e do melhor, mas ela pode ser fria, onde apenas as pessoas moram, onde apenas as pessoas estão aqui, cada um em seu quarto, cada um assistindo na sua televisão, cada um super conectado, mas não está junto. E lar é diferente, é onde a gente tem um espaço emocional, espiritual, é onde a gente tem a oportunidade de desenvolver afeto, paciência, escuta ativa. Quantos de nós estamos aqui, de fato, escutando os membros da nossa família? Ou simplesmente estando aqui com o celular no rosto e nosso membro falando? E eu me incluo nisso, tá, gente? Por isso que eu falei, nós, todos nós, somos todos responsáveis uns pelos outros. Escuta ativa é quando eu paro e olho e digo, eu estou olhando, ouvindo, entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou realmente buscando me conectar. E a gente hoje vive numa sociedade hiperconectada, mas que ao mesmo tempo pipoca aí mais e mais dados em relação à solidão, depressão, isolamento. Então mostra quanto que a gente tem essa necessidade de entender que morar junto não significa conviver. A presença é mais que o teto. Tem pessoas que elas residem juntas, mas que se sentem mais próximas de pessoas que não residem juntas do que as que residem. Então a gente tem que entender por que isso pode acontecer. Para Joana, casa é construção material e lar é construção emocional, onde a gente tem a oportunidade de trazer as missões. Como eu comentei em relação à nossa era que a gente vive, que é a era digital, tem alguns números aqui da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, que publicou no ano passado, onde 1 em cada 6 pessoas do mundo sofre com solidão. Entre jovens de 13 a 29 anos, os índices chegam entre 17% a 21%, ou seja, jovens. E a gente lembrou mais no início que a nossa casa, ela é essa instituição que possibilita justamente o desenvolvimento desse jovem para ser inserido na sociedade, para ser inserido no mundo. A solidão, inclusive, já é associada a centenas de milhares de suicídios por ano aqui no Brasil. E o que mais acontece é esse paradoxo de ter uma geração conectada digitalmente, a geração mais conectada digitalmente na história, e é a que mais tem sofrido justamente com esse distanciamento presencial um do outro. Porque interação digital não substitui interação aqui física. Curtida, os likes, não substitui abraço, mensagem, WhatsApp, texto, direct mensagem, não substitui convivência. E conviver é você se ver no espelho da alma que o outro possibilita para você. Por isso que dói tanto. Porque quando eu estou aqui escondida, eu não tenho aí esse acesso diretamente aqui ao outro. E isso impacta diretamente os nossos lares. Por isso que a gente traz aqui hoje. E a gente traz sempre uma reflexão. Busca estar junto, busca conversar, busca conviver olhando menos para telas, seja essas telas que quer que seja, divida espaço físico, mas também com presença emocional, porque Joana, nesse mesmo livro, SOS Família, ela já alertava lá atrás sobre o vazio emocional da criatura humana moderna. Porque a alma não se alimenta apenas de informação, porque a gente tem isso, né? Da necessidade de ficar hiperinformado, sabendo de tudo, consumindo cada vez mais essas informações.
Sobretudo, a alma precisa de afeto, de escuta, de pertencimento, de convivência e do amor verdadeiro. Estamos cercados de comunicação instantânea, mas carentes de presença real. E para fazer as missões que somos responsáveis, especialmente aqui quem for pai, mãe, também quem já teve essa oportunidade e agora está na cadeira aí do vovô, da vovó, a gente tem sim missão um com o outro, tá? Então, somos responsáveis. E segundo aqui, a questão 582 do Livro dos Espíritos, a paternidade e a maternidade constituem essa verdadeira missão. Os filhos são espíritos eternos sob nossos cuidados e a nossa missão implica responsabilidade e dedicação mútua para com essas pequenas criaturas. E os filhos escutam nossas palavras, mas sobretudo eles absorvem as nossas atitudes. Então não adianta pedir calma gritando, pedindo para que a criança pare de gritar. Não adianta ensinar que não deve ser feito violência, praticando violência, seja ela emocional, seja ela física. Então a gente tem que ser realmente de corpo inteiro esse exemplo na missão. E, mais uma vez trazendo aqui Joana, ela traz da presença emocional importante no lar, porque muitos precisam de ter essa escuta, esse acolhimento, esse afeto, esse tempo aí dedicado. E mesmo fazendo a compreensão que nós, através dos hospitais espirituais que a família faz parte, entendemos que temos esses conflitos e são importantes para a nossa reconciliação. E talvez uma das maiores dores humanas seja sofrer dentro da própria família, que é esse ambiente que a gente gostaria, como ponto principal, ter aí esse acolhimento, de eu poder dizer meus medos, de eu poder abrir espaço para poder falar os meus profundos segredos. A gente dá a oportunidade para que isso aconteça, a gente também procura a oportunidade para fazer isso acontecer. Então todos somos responsáveis para criar esse lar que tenha o amor, mesmo que passe aí por desafios. Imagine para essa mãe que a gente deu o exemplo, de ouvir e compreender que seu filho passa a ser usuário de drogas. Ah, mas ela vai se culpar, mas ela não vai querer saber. Por que ele não me disse? Por que não falou? Como é que possivelmente ela poderia reagir se ele contasse? A gente também tem que sempre provocar essa oportunidade de dar espaço para os membros da nossa família poder expressar seus sentimentos, suas dores, seus medos, suas angústias, sem aquela força do julgamento. Mais uma vez, vamos observar Jesus. Olha o quanto que ele acolheu as pessoas com que ele conviveu. E em nenhum momento, aquele que poderia mais nos julgar, nos julgou. Ele acolheu, ele orientou, pedia para que não fosse feito novamente e dava justamente esse caminho dessa redenção. Os conflitos existem porque os desafetos antigos podem renascer juntos. E espíritos feridos, que são estes desafetos, retornam nesse mesmo lar. Retornam como pais, como filhos, retornam aí como esses membros. Mas não é um castigo divino, é justamente essa oportunidade de reconstrução. Porque às vezes Deus permite esse reencontro, não porque já existe o amor, mas porque precisa renascer, como a própria Joana trouxe para dentro, para a gente. E aqui, como a gente sempre fala da parte dos conflitos familiares, a gente sempre traz alertas importantes, que para o Espiritismo não significa aceitar conflitos familiares para poder aceitar violência, abuso ou relações destrutivas. O Espiritismo nunca defende sofrimento passivo, mas nos ensina a buscar compreensão, equilíbrio e aprendizado. Tem um livro de Amélia Rodrigues, do Espírito Amélia Rodrigues, com Divaldo Franco, que fala sobre a adolescência. E é um livro que eu deixo aqui também como sugestão para todos poderem olhar. É um livro muito importante que traz a importância da gente entender o impacto real que os conflitos familiares trazem para os membros mais jovens, especialmente os adolescentes, porque o lar é um grande formador de caráter para todos nós. E o adolescente, ele muitas vezes pode ser, inclusive, o que vai estar movimentando esse lar ter o conflito, mas também ele pode ser o espírito que vem ali para poder unir aquele casal, aqueles pais, aqueles responsáveis, para chamar a atenção à necessidade.
Aqui a gente traz que muitas vezes ele retorna não para poder aprender, mas para auxiliar, porque a doutrina diz que os lares desajustados, o jovem pode carregar a marca desses conflitos, mas também pode necessitar fazer essa ajuda para o progresso. Eu trouxe aqui especialmente esse ponto porque muitos também temos contatos com os adolescentes e a gente sabe que é uma fase na vida do sujeito muito peculiar e que nós, enquanto educandos dentro da família, precisamos sempre unir para poder auxiliar isso. E chegando aqui no nosso final, a gente tem então que família é uma escola de amor. É no convívio diário que o amor deixa de ser teoria e se torna de fato prática. Na família somos convidados a descobrir nossas impaciências e orgulhos, nossas fragilidades e limites. Lembra que eu disse, né? É o espelho um do outro. E quando a gente às vezes olha, nem sempre a gente gosta do que a gente vê nesse reflexo. A capacidade de perdoar e ceder. A necessidade da gente poder dar essa oportunidade de reflexão, de poder passar realmente adiante o que foi dito, de não precisar abrir mão aí o tempo todo desse ataque, dessa última fala sempre. Ah, tudo bem, eu estou com a razão, eu estou certo na situação, vamos fazer o acolhimento, vamos esperar o devido tempo. Se naquele momento eu não consigo mais falar porque atingiu o meu limite, eu sei que eu vou instintivamente ir para o caminho da ira, da cólera, eu recuo, eu respiro. Está lá no livro dos Médiuns, a primeira doutrinação inicia-se na nossa consciência. Então nós podemos sim nos controlar. Não há aquele que não consiga fazer justamente aquele controle, especialmente aquele que necessita cada vez mais buscar os ensinamentos aí de Jesus. E o valor do serviço desinteressado, porque também é aquele ponto da caridade. Eu não faço aquela caridade pensando em recompensa. Olha aqui Jesus, ó, eu estou vendo aqui, estou segurando minha língua, minha boca, não estou falando nada de errado, eu não estou fazendo as conversas, eu estou deixando passar, eu estou arrumando tudo certinho, eu estou sendo responsável. Estou aqui com meus bônus horas, né? Então, por favor, me ajude aí para que eu não vá para o umbral e fique lá. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que se fazer de forma desinteressada. Não é simplesmente porque eu estou lendo aqui e eu preciso seguir. Não, é porque eu compreendo. Lembrando sempre que o Espiritismo traz sobre a fé raciocinada. Não é seguir simplesmente sem raciocínio. É seguir raciocinando, sabendo do porquê, com todas as consequências das nossas escolhas. Jesus e a família, né, é puro conceito de amor. Mateus, no capítulo 2, versículo 48 ao 50, pergunta, né, traz aí a pergunta que foi feita: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E Jesus, ele não negou a sua família biológica, mas ele quis de forma educativa e pedagógica explicar para todos que ali eram todos eles irmãos, mães, filhos, né? Todos pertencentes aí a essa família universal, fraternal, ligada pelo amor. A família consanguínea é ponto de partida para o aprendizado do amor universal. O Cristo valorizou os laços afetivos como base para a edificação do reino. A gente não viu Jesus colocando seus irmãos, seu pai, lá não, eles vão ser meus apóstolos, minha família vai ser meus apóstolos. Ele não trouxe isso, ele trouxe todos que estão realmente ao seu redor com pura intencionalidade, com puro amor aqui no coração. E aqui a gente traz, né, que se Deus permitiu esses reencontros, existe esse propósito. Quase ninguém evolui sozinho. É dentro de casa que o espírito vive suas maiores provas e vitórias. Não há verdadeira evolução espiritual sem aprender a amar dentro do nosso lar. Pense agora, quando a gente for fazer nossa prece, pense aí em alguém da sua família que hoje precise mais do seu amor do que sua cobrança. E a partir daí, então, a gente começa a fazer nossa própria mudança. Porque talvez a nossa família não seja perfeita. Talvez realmente existem muitas feridas e dores abertas. Talvez exista bastante ausência mais do que presença. Talvez existem, de fato, relações mais difíceis. Mas se Deus permitiu esse encontro, existe um propósito. Então, dentro de nossas casas, vamos sempre trazer que podem até existir as maiores provas, mas com certeza vai existir aí os maiores amores. Lembrem sempre, família é instituição
divina, e nós devemos sempre ter a certeza que é nela que nós aprendemos as maiores lições do amor e que é através dela que a gente vai ter a verdadeira evolução espiritual, aprendendo de fato a amar dentro aqui das nossas casas. Então, agradeço a oportunidade da gente ter mais uma vez explanado sobre a importância da família. Obrigada.